Olá, está começando o programa Escolas do Conhecimento, idealizado e produzido pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale, em parceria com as mais diversas áreas do ensino que estão dentro desse universo incrível chamado Univale. Nossa pauta de hoje é com a Escola de Artes e Comunicação e Hospitalidade. E nós vamos falar sobre jornalismo e as áreas de atuação desse setor. Quem vai conversar com a gente é o professor Carlos Roberto Prachedes dos Santos, doutor em Comunicação e Linguagens e coordenador de jornalismo da Univale. Obrigada, Prachedes, pela presença aqui no programa. Tudo bem contigo? Oi, tudo bem, Liviana? Obrigado a você pelo convite. Nesses últimos tempos, a gente vê a profissão do jornalista aí ser tratada de forma até, diria, bastante desrespeitosa, mas, por outro lado, a pandemia mostrou a importância da gente ter um jornalismo sério, né, e que mostre o que está acontecendo de fato aí nesse país. Tendo em vista esse cenário, qual é a importância de formação superior em jornalismo e qual é o diferencial do curso de jornalismo aqui da Univale? A importância é total, né? Porque o jornalista formado numa universidade, ele tem toda a formação também da deontologia, da questão ética, né, profissional do jornalista, todas as questões relacionadas, né, ao trabalho, obviamente, diário do jornalista profissional. Hoje em dia, o nosso curso de jornalismo aqui da Univale, ele tem como principais diferenciais o próprio sistema educativo de rádio e TV Univale, que é uma grande alavanca para disseminar, né, até o que é feito dentro da própria instituição, dentro de sala de aula, através de programas que são desenvolvidos aqui, dos projetos de extensão. Um grande diferencial que nós temos, obviamente, também perpassa pela questão dos laboratórios, que são laboratórios de ponta, entre os melhores do estado, talvez até do sul do Brasil, e o nosso quadro docente, que é composto, né, na sua totalidade, por professores doutores e professores mestres, com cerca de 2 apenas, neste momento, professores especialistas. Mas, assim, nós temos hoje um outro diferencial, que é um contato muito grande com o mercado de trabalho, né? Nós somos procurados de forma praticamente semanal pelas empresas, né, de comunicação que nos pedem jornalistas formados pela Universidade do Vale do Itajaí, porque confiam no trabalho que é desenvolvido aqui e também porque confiam, né, na qualidade desse profissional. Você falou aí de trabalho, mercado de trabalho. Quando a gente fala de jornalismo, né, geralmente vem à cabeça rádio, jornal, TV, mas tem novas áreas aí, né, Prachedes, para quem quer ingressar na profissão. O mercado é bem mais amplo, não é? Com certeza, né? Hoje em dia, a profissão do jornalista, ela desempenha outras atividades, né? Como, por exemplo, com o advento, né, dessas empresas de fact-checking, que são essas empresas especializadas em checar se uma determinada notícia é realmente notícia, ou seja, se ela é verdadeira, né? É claro que isso não deveria ter, não precisaria existir, mas já que nós vivemos em tempos tão estranhos, né, do ponto de vista social, em todos os setores, né, com essa difusão de fake news e tudo mais, então é muito importante, né, esse tipo de trabalho também, uma nova ferramenta de trabalho para o profissional formado em jornalismo, que é ele mesmo formar, montar, empreender, né, montar a sua própria empresa também de checagem de notícias. É um filão hoje em dia, né? Hoje em dia também tem a questão do advento, né, de novas metodologias, novas formas de comunicar, como a questão dos podcasts, os podcasts que surgiram lá em 2004 e depois eles ficaram 10 anos esquecidos e eles voltaram com força total nos últimos anos. E o advento dos podcasts de jornalismo, isso impulsionou muito o mercado, né? São podcasts, muitas vezes, das próprias empresas de comunicação, de programas das empresas de comunicação, mas também independentes. E, dessa forma, se consegue uma ampliação muito grande
das oportunidades, né, de contratação do jornalista formado. Você falou aí de que os podcasts são muitas vezes independentes. Conta um pouquinho para a gente do que hoje é esse jornalismo independente de que tanto se fala, né, nessa atual época. Então, enfim, hoje em dia, né, a gente não precisa mais esperar para, digamos, ser contratado, né, por uma empresa de comunicação. Né? A gente hoje em dia pode muito bem desenvolver as nossas habilidades da melhor maneira possível. Aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você gosta de falar. Né? Então é assim que eu vejo. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos, o podcast ele é diferente daqui. Né? O podcast de lá tem imagem. Né? É um videocast. Né? É um vídeo, seja ele como for, uma reportagem, uma grande reportagem, um documentário, o formato que for, né? Uma entrevista, enfim. Mas lá, geralmente, os podcasts são em vídeo. Né? Lá, eles preferem dessa forma. Aqui, não. Aqui virou uma coqueluche a questão dos podcasts, esses apenas de áudio, que você ouve através dessas plataformas como Deezer, Spotify e outras. Então, veja, o começo de tudo, eu acho que passa pela questão de você fazer o que você gosta, sabe? De você ir atrás dos seus sonhos, de informar. O jornalista, hoje em dia, ele tem que gostar de correr atrás, de pesquisar, de informar, de não se contentar com a primeira versão dos fatos, né? De ir a fundo, de ter curiosidade sobre as questões que estão, né, na pauta social, sabe? Então, assim, eu acredito que essa questão, por exemplo, dessas oportunidades que a gente tem hoje em dia de forma independente, não é apenas ir lá montar uma empresa, seja ela uma MEI, né, o microempreendedor individual, que também é muito válido, muito importante isso que existe no Brasil de uns anos para cá, né? Mas, assim, não é só isso, montar a sua empresa, não é só empreender. Mais importante do que isso é ter vontade, é ter disciplina e trabalhar com o que você gosta, falar sobre o que você gosta, informar o que você gosta. Hoje em dia, por exemplo, existe um campo muito grande que é a questão do jornalismo esportivo. Né? As pessoas que são especializadas apenas em um determinado segmento, apenas em uma modalidade esportiva, apenas em um time, por exemplo, de futebol, né? Como nós temos casos, né, de pessoas que são assim, né, que são especializadas. Só cobrem aquele time. Cobrem aquele time, vivem aquele time, e às vezes esses times são internacionais, né? Como é o caso de até alunos que nós temos hoje em dia aqui no curso, né? Que são especializados, por exemplo, em Real Madrid. Né? As pessoas e estão se dando bem, entendeu? Então, assim, não precisa mais ser como era antes, né? Você esperar para ser contratado por uma emissora de rádio, de televisão, por um jornal, por uma revista. Mas também vale a pena, eu acho que, destacar que o jornal não morreu, o jornal continua vivo, principalmente em Santa Catarina. A Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina, a DJORI, ela concentra dezenas e dezenas, né, de empresas jornalísticas, esses jornais do interior. Então, assim, as empresas jornalísticas ainda impressas, jornais do interior em Santa Catarina, dão muito retorno, fazem muito sucesso. Né? Se a grande mídia catarinense ela foi meio que desaparecendo, os grandes jornais eles pararam, né? Os maiores, hoje nós temos um grande apenas jornal impresso no estado, o que é pouco, é claro, mas enfim, a gente pode imaginar que existe esse mercado foi absorvido pelos jornais pequenos, pelos jornais de cada cidade, ou até jornais de bairro. Né? Então, eu acho que isso também é muito importante a ser dito. Praxedes, para a gente encerrar aqui, eu queria que você falou aí desse jornalismo independente, de novos modelos até de negócios, né? Do jornalismo, onde o estudante ele pode estar indo para outros nichos. A universidade, a Univale, prepara o aluno para isso? Com certeza. Nós temos hoje disciplinas que elas são específicas para trabalhar. Existem as disciplinas generalistas, é óbvio, né? As disciplinas mais da área da redação, as disciplinas que você precisa saber, né? Que existe principalmente um tripé aí, né? Que é o jornalismo informativo, o jornalismo interpretativo, que está fazendo tanta falta hoje em dia,
as pessoas não conseguem mais praticamente interpretar direito as informações, então é importante ter um jornalista interpretativo, aquele que vai dizer, não, pera lá, isso não é bem assim, né? E o jornalismo opinativo também, que é muito importante, é claro. Mas, assim, é sempre importante a gente parar para pensar, né, que nós temos um quadro docente, já que tem, em média, mais de 10 anos de docência, mas que não é ultrapassado, muito pelo contrário, continua no mercado de trabalho. Nós temos um arsenal, né, de equipamentos, de laboratórios. Os laboratórios nossos são hiper bem equipados, né? Existem aqueles cursos de graduação cujos laboratórios não são assim tão importantes. Já um curso como o curso de jornalismo é muito importante. Os laboratórios são muito importantes e nós não ficamos atrás. Então, isso também é muito importante, né? Nós temos essa estrutura toda para oferecer. Bacana. Aliás, Lívia, eu só queria fazer um adendo que também sobre essa questão desse novo mercado que existe hoje na comunicação como um todo, a gente não pode esquecer também do futuro, né? Do futuro, por exemplo, da TV aberta, que vai se consolidar principalmente em dois aspectos prioritários, que é o esporte e a notícia, né? Hoje em dia a gente já está se encaminhando para isso, né? A gente já está indo para isso, a gente já não assiste mais televisão exatamente como antes, embora ainda vale destacar, televisão tem muita audiência e principalmente no Brasil. Televisão fatura muito. Não existe nenhum outro veículo de comunicação capaz de penetrar uma camada tão grande da população no mesmo instante, né, falando para públicos tão diversos. Não existe ainda, né? Tanto é que programas aí, por exemplo, até programas populares, vêm aí batendo recordes de audiência à meia-noite, né? 40 pontos de audiência à meia-noite na televisão aberta é muita coisa. Mas é claro que o futuro passa pelo quê? Passa por você assistir televisão, né? Os programas, as novelas que você quiser, na hora que você quiser, não é? Como a gente faz com o streaming hoje em dia, e o esporte e a notícia serão, com certeza, né, os pontos altos no futuro da TV aberta e do rádio também, né? Legal, Prachedes. Infelizmente, nosso tempo aqui é bem curtinho. Eu agradeço a sua presença aqui no programa Escolas do Conhecimento. Esse foi o professor Carlos Roberto Prachedes dos Santos, coordenador do curso de jornalismo aqui da Univale. Muito obrigada. Obrigado, Lívia.